Que a paz do Senhor esteja com todos que estão me acompanhando nessa trajetória, contando a minha experiência, como Deus é maravilhoso, que fez para me salvar e tornar a pessoa que sou hoje. Bem, amigos, muita dificuldade para batizar. Primeiro, eu tinha que fazer alguns ajustes. A pessoa, hoje, o preparo para o batismo não é o que era antigamente. Hoje as pessoas batizam sem o devido preparo. E o Espírito de Profecia fala que deve-se ter bastante cuidado no exame das pessoas candidatas ao batismo. Depois a gente toca nesse assunto mais para adiante. Eu aprendi a amar a igreja. Hoje, batizo as pessoas que nem costumam ir na igreja. Antes costumou ir na igreja, não acostumou com os cultos, não ama o lugar de oração. Mas nessa época era diferente. E eu aprendi a amar a igreja, a congregação. Tive dificuldade para batizar, porque eu tinha que casar no civil e registrar duas meninas que eu tinha, porque naquela época não se casava sem batizar, sem registrar. E eu não tinha dinheiro para nenhuma coisa nem outra. Estava em uma situação realmente precária. Mas eu estava firme com Jesus. Aí, então, eu indo à igreja, tinha um irmão, que esse irmão, eu gostava muito dele, a maneira dele pregar, a maneira dele tratar as pessoas. Quando ele era o pregador, eu ficava todo feliz. E eu me lembro quando o pregador citava uma passagem da Bíblia, aí eu ia, procurava o livro e procurava a passagem, lia, não via nada ali. Não via nada ali. Quando o pregador ia explicar o que estava dentro daquele verso, especialmente esse irmão que eu admirava muito, eu via tanta coisa ali dentro, mas gente, por que eu vi tanta coisa e eu não vejo nada aqui? Aí, eu falei, quando eu me batizar, vou citar o nome dele. E vou ser igual ao irmão Enes, era o nome dele. Eu vou ser um pregador igual ao irmão Enes. Mas como que eu seria um pregador? Porque eu era uma pessoa muito limitada. Eu toquei num ponto assim, sobre esse assunto num dos vídeos aí anterior. Primeiro, semi-analfabeto. Eu lia bem, porque eu li naqueles livros, o que os livros de feitiçaria me ajudou foi que neles eu treinei a ler. Lia. Semi-analfabeto. Não é que eu podia ser um pregador igual ao Enes, mas era o meu desejo. Primeiro, semi-analfabeto, extremamente tímido e o pior de tudo, esse que está falando com vocês agora era gago. Eu tinha dificuldade, lembro de Moisés. Eu era pesado de língua. As palavras vinham da minha boca, mas não saía.
E para pregar para os outros eu tinha dificuldade. Então, mas, esse que está falando com vocês aqui, com todas essas limitações, esse resultado, isso aí, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são igrejas que, depois que eu vim para essa região, Deus me usou. Porque dessas aí, só tinha uma. E essa uma que tinha, nunca saiu nem no terreiro para poder fazer um trabalho. Então eu aconselho, você que é um servo de Deus, quer ser um servo de Deus, você quer ser um pregador, um ganhador de alma, não olhe para as suas limitações, não. Olhe para o poder de Deus, o que Ele pode fazer com você e de você. Mas aqui, foi depois que eu vim para essa região. Mas lá em Belo Horizonte, tem muito mais do que essas aqui. E eu não tenho nem uma foto aqui das Rádios Belo Horizonte. Vocês vão me acompanhar e vão ver o que Deus fez deste pobre que estava no abismo, tão longe de Cristo e com tantas limitações. Vocês vão ver como que Deus atuou por meio desse indigno que está falando com vocês aqui. Amigos, como eu era um devorador de livros, e sou até hoje, eu falei, meu Deus, se eu era tão dedicado à leitura daqueles livros satânicos, agora eu quero ser muito mais dedicado à leitura da sua palavra. E assim, hoje, 55 anos andando nos caminhos de Jesus, 55 anos de ano bíblico. Naquela época a igreja era outra. Incentivava o ano bíblico. Tinha ali o papel ali, passou na vogal da Escola Sabatina, um quadro da Escola Sabatina, e tinha um outro quadro ali com o nome de todas as pessoas que estavam fazendo o ano bíblico. E aí o pastor, no culto de passagem de ano, aí ele anotava o nome das pessoas que iam fazer ano bíblico, e o nome daquelas pessoas iam para aquele quadro. E aí, em todos os JA, então, tinha chamada ali. Fulano de tal, livro de Gênesis, fulano de tal, isso, fulano de tal, Levítico, etc, etc. Né? Então, era assim. Então, tinha um incentivo. Naquela época, a igreja adventista ainda era o povo da Bíblia. Infelizmente, hoje não é mais. Aí eu ouvi falar no espírito de profecia. O irmão Enes já sabe assim porque leu o espírito de profecia. O que é espírito de profecia? Conversando com ele, ele me explicou tudo direitinho. Falei, meu irmão, você pode me emprestar um livro desses? Posso? Nossa. Aí ele me emprestava um, eu lia. Daí a pouco, lá, você já leu? Eu falei, já. E aquilo que eu lia no espírito de profecia, aquilo me ajudava, me fortalecia. Aí eu pegava um, lia, depois ele emprestava outro, e assim sucessivamente. E eu falei, o dia que eu puder,
eu vou comprar esses livros. Bem, e aí, na graça de Deus, cheguei ao ponto que eu queria, minha paixão. Conforme eu disse, minha situação era precária. Eu casei no dia 23 de dezembro me lembro, quando eu fui para o cartório, eu fui calçado um chinelo, porque eu não tinha sapato. Uma calcinha toda ruinzinha. E a mulher e os filhos na mesma situação, um bocado de mendigo. E houve pessoas da igreja que viu a gente passar e ficou debochando. Mas para mim, não importava. Eu estava dando o último passo, que era o preparo para mim ser batizado. E quando foi? No dia 28 de dezembro de 1969, eu desci as águas batismais, realizei meu sonho. Aí, quem me batizou? O saudoso pastor Valdemar Viu, homem de Deus, fundador de igrejas. Esse homem de Deus, ele tinha um jipe, e ele entrava dentro desse jipe, ia para aquelas cidades afastadas, lá de Nanuque, onde eu batizei, fundando igreja aqui e ali. Muita mata, às vezes o jipe dele quebrava lá no mato, ele ficava lá, muita pernilongo, e ele tinha que ficar ali, dormir ali. Esse era um pastor. Então, ele me batizou. Me deu conselhos, sentou, me deu conselhos. Aí, na hora do batismo, a igreja estava lotada. Naquele domingo, dia 28 de dezembro de 1969. Aí eu cochichei no ouvido dele. Pastor, deixa eu fazer uma oração, só eu e Deus aqui, para mim acabar de me entregar a Deus. Ele falou, não, o irmão vai fazer uma oração para toda a igreja ouvir. Hoje, né, no trabalho, né, a gente falou para a irmã para convidar Jesus para a reunião, né? Não, hoje não, hoje tal, né? Mas aí eu tinha pedido, aí ele falou, não, você vai fazer a oração para toda a igreja ouvir. Aí a pessoa encostou o microfone lá, eu fiz a oração. A minha primeira oração em público. E ali, ele me mergulhou no tanque batismal. Continue me acompanhando, viu, amigos e irmãos? Para você ver o quanto Deus usou esse pecador indigno, mas que se entregou a Ele sem nenhuma restrição. Fez uma entrega incondicional a Ele. E a partir do próximo vídeo, nós vamos continuar.